Boa noite, senhoras e senhores. Então, depois de muita perseverança, muita persistência, hoje o nosso vídeo vai sair. Onde tentamos e por várias falhas técnicas, por vários percalços, nós não conseguimos. Mas hoje nós vamos colocar para fora, né, os nossos pensamentos, né, aquilo que estamos refletindo, que eu quero propor aqui para você sobre as razões, né, que nós devemos orar. E basicamente a nossa perspectiva é a partir da oração ensinada por Jesus Cristo, né, ali em Mateus capítulo de número 6. Nós vamos perceber, né, que Jesus ele é muito sugestivo, né, na sua oração ao ensinar os seus discípulos a orar a pedido deles. E então Jesus ele vai propor um caminho de uma oração, né? Essa oração que é um modelo para nos guiar e diante de Deus. Mas muito mais do que apenas orar, Jesus ele vai ensinar como eu vou dizer, um tipo de espiritualidade. E é o tipo de espiritualidade que Jesus deseja do seu povo, do seu discípulo. Para que realmente essa oração ela seja feita, né, de maneira como deve ser feita. E Jesus ele vai primeiro desconstruir, né, para depois construir aquilo que ele objetiva ao ensinar seus discípulos acerca da oração. Muito se fala sobre oração e a Bíblia fala sobre diversos tipos de oração. Oração como petição, oração como súplica. E a oração ela tem alguns propósitos que não cabe aqui agora destrinchar toda a oração que Jesus vai ensinar, especificamente o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso ela é recheada de profundidade, ela é recheada também, ao mesmo tempo que ela é muito simples, ela é recheada de muito mistério. As palavras que Jesus ensina no Pai Nosso, elas estão para além daquilo que apenas os nossos olhos possam enxergar. Jesus está transmitindo, ao ensinar seus discípulos sobre como orar, como já disse, um estilo de vida, um jeito de viver a vida. De que esse modo de viver a vida, ele venha se tornar, de fato, mais do que balbuciar palavras, né, falar palavras, que esse estilo de vida venha, de fato, se tornar uma oração. De modo que não haja distinção entre aquele que vive e aquele que ora. Porque a sua vida se tornou uma oração, não apenas palavras. Isso é tão emblemático porque Jesus ele vai justamente começar a sua oração fazendo uma desconstrução e um confronto. Confronto com o estilo de oração da época. E que estilo de oração era essa? O estilo de oração performática, que o próprio Jesus ele vai dizer. Quando vocês quiserem orar, lá no verso de número 5, no capítulo 6 de Mateus, ele vai dizer, não seja como os hipócritas. E quem é esse grupo? Esse grupo era um grupo de religiosos, fariseus, né, que se reunia nas ruas movimentadas de Israel, né, justamente para chamar para si, né, a atenção, como se estes homens, né, fossem o doutor ou doutores do sagrado. E Jesus ele vai confrontar
porque aquele grupo, eles representavam um estilo de vida. E o estilo de vida é justamente o estilo de vida performático, que Jesus estava realmente combatendo naquele momento. E ele vai contrapor, né, depois um caminho, né, propondo uma outra direção, que é justamente ao contrário. Não há nenhum problema em orar em público. Não há nenhum problema em fazer uma oração individual em público. A questão ali era justamente o fato de você atrair para si os aplausos. Isso é muito evidente, fica muito claro quando Jesus profere a parábola, né, do publicano, né, que ali dentro do templo, né, ele faz uma oração, né, eu não sou pecador, não sou digno, enquanto o outro, né, que era um fariseu, se põe de pé diante do público e diz que eu não sou como este. E aí você fica bem claro, né, a evidência do estilo de vida, né, que os fariseus eles viviam e que era movimentado ou era conduzido justamente pela performance. E o que é uma vida performática, né? O que é uma vida de palco? A vida de performance é aquela vida que se destoa da realidade. É aquela que se destoa do cotidiano. É aquela vida onde eu revelo as personas, mas nunca revelo a essência. Então, Jesus ele vai combater isso daí. Essa questão desse estilo de vida espiritual. E um desses casos é justamente ele vai colocar alguns pontos aqui que fala sobre a questão da vida performática, que é você ora, jejua e até dá esmolas, mas o alvo não é Deus. É que tudo isso pareça espiritual, tem a aparência de sagrado. Você fala com Deus, né? Mas dificilmente você conversa com Ele. Então falar com Deus e conversar com Ele são coisas que vão se diferenciando de uma, né, num caminho que Jesus quer propor. Então, numa vida performática, você posta sobre a fé, mas você não vive uma fé em secreto. Numa vida performática, você quer o título de discípulo, mas você não quer carregar a cruz em arrependimento. Então Jesus diz que esse comportamento ele é desprezível. Então ele vai desprezar esse fato. Então Jesus está dizendo justamente o fato de viver uma espiritualidade teatral, distante, né, de aparência, ok? Aonde você muitas das vezes dentro da igreja, principalmente hoje dentro das redes sociais, você vive um estilo de vida, tem a aparência de crente, tem um jeito de crente, fala como crente, tem até os evangeliqueis, né? Mas há um abismo entre aquilo que você fala e aquilo que você é. E a proposta real do cristianismo é fazer com que cada vez mais esse abismo se diminua. E repito aqui, a proposta de Cristo para a nossa vida é fazer que o abismo entre aquilo que eu vivo e aquilo que eu faço se diminua à medida que eu vou crescendo em estatura de um varão perfeito. E aqui não vai haver mais distinção em algum momento. Claro que isso eu estou falando de uma, entre aspas, aqui, utopia, no sentido de perfeição, que terrenamente nós nunca vamos conseguir alcançar. Mas é justamente o fato de vivermos encurtado entre aquilo que falamos e aquilo que vivemos de fato, ok? Porque na maioria das vezes nós estamos vivendo como uma personagem. E essa palavra aqui, personagem, hipócrita, é justamente tirado sobre a questão
teatral dos gregos, que eles realmente atuavam, né, sobre a questão do teatro. E aqui Jesus não está fazendo uma crítica ao teatro. Jesus está fazendo uma crítica, né, ao estilo de vida teatral, onde nos teatros se trocavam, né, de máscaras, de personagem, e ali o ator assumia várias personagens. E muitas das vezes a gente acaba aderindo a essas máscaras da nossa vida e não conseguimos viver uma vida de verdade. E Jesus, ele está conduzindo-nos ao ensinar os seus discípulos a orar num caminho totalmente diferente. Então, a vida do discípulo, ela não é um espetáculo religioso, mas um caminho de relação intencional com o Pai. A religião, né, a religiosidade performática, é aquela religiosidade que se preocupa com o que os outros pensam. E, na verdade, ao contrário, a espiritualidade de reino, ela se importa não com o que os outros pensam, mas o que de fato Jesus está vendo. Então, aí, e se você vive uma vida performática, né, espiritual, de performance espiritual, e tudo isso aqui eu estou fazendo só uma introdução sobre a oração do Pai Nosso, para você ver e perceber o quanto que a oração do Pai Nosso é profunda a nível de nos fazer pensar sobre o tipo de espiritualidade que estamos vivendo. Por que a vida performática, né, é perigosa? Primeiro que ela pode enganar até quem pratica ela. Ou seja, eu posso construir uma falsa imagem, né, sobre quem eu sou, né? Porque aí em algum momento eu não vou mais saber dizer, né? Uma mentira contada várias vezes, ela vai na minha cabeça se tornando verdade, mas uma mentira sempre será uma mentira e meia verdade nunca será uma verdade. Então eu vou me escondendo por trás disso até que eu não sei mais diferenciar. E de fato você acaba vivendo uma vida numa outra personagem que de fato você se perde naquele personagem e lá no final das contas você não sabe mais quem é. E eu estou falando sobre oração. E é justamente esse o problema. E o outro problema é que a gente pode achar que tem uma vida espiritual, quando na verdade nós só estamos alimentando o próprio ego, né? Com linguagem, palavras espirituais, né? Na tentativa de manipular o sagrado, né, ao nosso favor. E a gente precisa entender uma coisa, como bem disse o Soren Kierkegaard, ele disse: a oração não muda Deus, mas tem o poder de mudar quem ora. Então, diante disso, né, o que os religiosos querem, né, o que aqueles que vivem uma vida performática querem? Eles querem aplausos, eles querem like, eles querem uma imagem de alguém ungido, mas muito menos eles querem o que realmente importa, que é a presença do Pai. E muitas das vezes a gente precisa, né, tomar cuidado nesse caminho, porque é muito fácil a gente se perder. Então, um outro caminho que nós temos que seguir é justamente o caminho que Jesus vai propor, né? E esse caminho que Jesus vai propor, né? O Pai Nosso não se torna apenas, como eu já disse, um caminho de uma oração modelo, mas uma desconstrução do palco. Ouça bem o que eu estou falando. A oração do Pai Nosso é uma desconstrução do palco e um chamado para a vida real. Como o próprio Thomas Merton vai dizer, a oração é o abandono do palco e a entrada no lugar aonde apenas só Deus vê. Então, antes, né, de ensinar como pedir, Jesus vai nos ensinar aonde orar, o porquê orar
e o que importa essa verdade na vida de todos os discípulos. E quando Jesus ele ensina os seus discípulos a orar, ele está falando justamente entrar no quarto. A palavra grega ali para quarto, ela é uma palavra tameion, que significa, melhor traduzindo, dispensa. E que se refere ali no sentido de depósito, um lugar escondido, né? Um lugar simples, um lugar comum. A maioria das casas judaicas, elas possuíam uma dispensa. E quem que cuidava dessa dispensa? O diácono. E o diácono, como bom mordomo, possuía a chave daquele lugar e tudo lhe era confiado. E normalmente essa dispensa não ficava à mostra, ficava no lugar muito recluso, muito escondido. E é justamente nesse caminho que Jesus ele vai convidando a gente a construir um caminho da oração e justamente o caminho de uma vida espiritual. Então Jesus ele vai desconstruindo, né, aquela vida, né, de oração performática ou até mesmo aquela espiritualidade de performance, né, de espetáculo, para trazer a vida ao nosso cotidiano, as coisas simples da vida, ok? Então a oração do Pai Nosso ela é tão profunda que ela nos convida para uma espiritualidade do ordinário, das coisas simples da vida. E falar sobre as coisas simples da vida hoje é muito difícil, porque a gente está justamente num contrafluxo, e é um tipo de espiritualidade subversiva. Então a gente precisa entender que o palco da vida espiritual não é o púlpito, mas a pia da cozinha. Ou seja, aqui o altar, as praças públicas, os aplausos, eles vão sair de foco para justamente o que acontecer. O que vai entrar? A pia da cozinha, a fila do mercado, o silêncio no ônibus, o trânsito das 7 da manhã. Ou seja, as coisas, Jesus está chamando, né, ao dizer que nós deveríamos entrar no nosso quarto, ele está nos fazendo um chamado, né, para a vida do cotidiano. Isso é tão profundo que o próprio, né, nesse livro aqui, Transpondo Muralhas, o pastor Eugene Peterson vai dizer uma frase, né, de seu livro que eu gosto muito. As ruas de nossas cidades e os bancos de nossas igrejas estão cheios, na época de hoje, de homens enfraquecidos e mulheres plastificadas. E ele faz uma crítica justamente a um tipo de espiritualidade plastificada. Nesse livro aqui, Eugene Peterson vai fazer uma comparação entre a vida de Davi e a vida de Jesus. E ele vai falar como Jesus ele nos faz um convite para a vida do cotidiano. E Davi, sendo um homem muito falho, né, perceptível, Jesus deixa claro, né, até o ponto, né, de ser chamado, né, um homem segundo o coração, né, de Deus. Se eu não estou E é justamente esse fato que chama atenção, porque Davi, né, ao escrever os Salmos, que são orações, e os Salmos ele tem muita conexão com a oração do Pai Nosso, justamente no fato que ela nos traz para o cotidiano, para o dia a dia, para a vida de verdade, para o choro, para a dor, para a luta, para o sofrimento, para os anseios. Você vai perceber que os Salmos é uma construção de sinceridade, de oração, de um homem que ora está alegre, de um homem que ora está triste, de um homem que ora está afligido, onde ele vai dizer, estou encharcado em lágrimas, as minhas lágrimas estão me afogando, e tantas outras frases que o próprio, né, salmista vai dizer para expressar aquilo aquilo que está sentindo. E isso que está sentindo, você nota que é tão real, que é tão verdadeiro,
que é uma oração feita da alma, com sinceridade, e não há um intuito de mover o sagrado, de mover, de aparecer, de tornar aquele ato, né, de oração um espetáculo, mas você percebe que as suas palavras elas estão, né, recheadas, né, de sentimentos, recheadas de expressões, de verdades dentro do seu coração, e nesse ato, né, que vai nascendo uma relação, porque o caminho do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, é o caminho de uma oração relacional. Se a oração performática dos fariseus era fria, né, e visava o aplauso, na oração do Pai Nosso é uma oração relacional, uma relação de intimidade, até o ponto de tão profunda intimidade que Jesus vai orientar os seus discípulos a chamá-lo de Pai. E a palavra aqui é Abba, né? Que por curiosidade, não é hebraico, é aramaico, e é uma palavra que não é traduzida. E aqui a gente pode mergulhar profundo justamente nesse lugar, mas eu não quero voltar aqui, eu quero continuar justamente aqui por causa do nosso tempo. Então o convite de Jesus é para viver uma vida, né, de verdade. E essa vida de verdade só pode ser construída, né, na oração, na intimidade. Por isso que Jesus vai dizer, quando você for orar, feche a porta. Né? E aqui Jesus está referindo-se justamente a duas coisas. Primeiro, ao fato da intimidade, de fechar a porta, né? De ser um lugar íntimo, de ser um lugar onde você descortina, no secreto, ok? Como se fosse aqui uma alusão a um relacionamento, né, de casal, né, onde eles têm ali o ápice, né, do seu amor justamente quando a porta está fechada. Né? E essa porta está fechada é justamente o segundo sentido de que a atenção não esteja dividida. Ou seja, se a porta está aberta, a sua atenção está dividida. E o convite é justamente para que naquele momento, né, naquele momento da vida, ou que se sua vida se tornar uma oração, escute-me bem o que eu estou dizendo, se nossa vida se tornar uma oração, que não haja, né, frestas, né, e não haja atenção dividida, porque é essa atenção dividida que vai fazer com que cria-se abismos, né, e cada vez mais nos coloque numa posição de performance, de vida espiritual performática, né, espetaculosa, ok? E o convite de Deus é justamente para a vida do cotidiano, aquela vida dos lamentos, das dores, do sofrimento, né? Dallas Willard vai dizer assim: a verdadeira espiritualidade não é medida pelo volume da voz na oração, mas pela coerência da vida com aquilo que se ora. E ele continua dizendo: estamos aprendendo a viver a nossa vida real como Jesus viveria se estivesse no nosso lugar. Então o convite de Jesus ao nos ensinar o Pai Nosso, mais do que nos ensinar a orar, ele está nos ensinando a um estilo espiritual de vida, né? Então, diferente de uma oração performática que deseja ser notada, a oração ordinária que quer ser ouvida por Deus. Então Jesus não está chamando a gente para um show da fé, Jesus não está chamando a gente, ele nos chama para um caminho da fé, tá? E esse caminho é feito de passos simples, silenciosos e profundos, e feito no cotidiano, no dia a dia da vida. Então, o Pai Nosso é uma oração tão profunda que ele nos chama realmente a pensar profundamente sobre o estilo de vida que estamos vivendo. Deus abençoe e até a próxima.